Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher ao meu lado maravilhosa, inspiradora, empreendedora. Ela que é empreendedora multissetorial, à frente do grupo Base. É um ecossistema que conecta serviços financeiros, o área coworking, o restaurante Praianos e o clube de negócios. Ela é casada, mãe do Levi, e ela tem um lema que é propósito, paz e prosperidade. Seja muito bem-vinda, Mônica Manhães. Obrigada. Prazer enorme, minha querida, te ter Muito aqui. obrigada. Uma Muito honra. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Nina, conhecendo toda essa estrutura maravilhosa. Que bom. E Vamos vamos falar de conversar. coisa boa, trazer conteúdo de valor para essa galera que nos assiste. Sim. Mônica, minha audiência já sabe que a primeira pergunta para minhas Ah, convidadas é quem é a Mônica? Como tudo começou? Da onde surgiu a ideia de empreender, o grupo Base? Você sempre sonhou desde pequenininha? Ou não. como, me conta a tua história, para a gente entender quem é você. Bom, tenho uma família que sempre teve essa veia empreendedora, sempre teve à frente de negócios, mas metade olhava para esse lado, a outra metade sempre foi da serviço público. Uhum, Então, eu tenho muitos militares na família. legal. Inclusive, a única vontade que eu tinha era de ser militar um dia. E eu fiz concurso, passei, fui reprovada, outros eu deixei passar. Então, eu trabalhei 10 anos no serviço privado, depois mais 10 anos no serviço público. E na pandemia, sempre tem aquela virada de chave, né? Sim. Na pandemia, quando eu estava saindo do serviço público, que a gente começa a questionar tudo na vida, surgiu a oportunidade de empreender junto com o meu irmão, também ainda hoje servidor público, na área de serviços financeiros. E aí eu não coloquei muita Botou muita fé fé? naquele negócio ali, mas no primeiro dia que eu comecei, eu falei assim, eu vou ficar aqui, porque eu consegui entender que eu conseguiria fazer sempre mais em forma monetária aquilo que eu já fazia sempre, que era o trabalho. Então eu trabalhava muito, não via muito retorno. E ali empreendendo, eu já conseguia enxergar que eu teria um retorno maior. Então eu senti a necessidade de avançar esse passo aí e empreender. E aí então a gente começou o trabalho ali, os serviços financeiros, que é vender empréstimo para servidor público, federal, governo, Serviço estadual. financeiro, vocês vendiam A gente empréstimo, começou com consórcio isso. também? Agora também temos consórcio, agora a gente também trabalha com intermediação de negócios, quer vender loja, quer vender. Tipo, como dizem, o que o pessoal faz eu tenho um nome aí que eles falam um termo mais chulo, de Aham. que você fica fazendo, trocando tudo, né? Só que agora de forma Tipo, mais, permutando. forma mais organizada. E aí, dos serviços financeiros, a gente começou com um time de 4 pessoas, e com 2 meses que eu estava com meu irmão empreendendo, ele precisou sair para fazer um curso de um ano na área militar, e eu fiquei sozinha. E aí, com isso, eu consegui trazer para o nosso através do plano dele, porque ele é a parte estratégica, eu era a parte operacional. Tá. Então, eu expandi de 4 para até 40 colaboradores só nessa área. Quando eu Uau! vi, eu estava lá com um monte de gente, um monte de jovem trabalhando nessa área e eu me encantei. Então, tudo que eu aprendi no serviço privado, no serviço público, eu apliquei agora ali empreendendo. Então, foi a minha virada. Falei assim, eu gosto disso, quero ficar nisso e vamos, bora para frente. Cara, que É legal. bem assim. Aí, quando foi passando mais um pouco, meu irmão, ele sempre participa, a gente sempre foi treinado, ensinado a buscar conhecimento. Perfeito. Então, ele foi fazer um método CIS lá do Paulo Vieira, ele voltou, vamos abrir outro negócio. Eu, não, tá com dor de cabeça, não aguento mais. Vamos abrir outro negócio. Aí ele, olha, a gente tá com a locação de uma sala no cowork lá em Águas Claras. E aí ele, a namorada dele na época, por que a gente não abre um cowork aqui em Valparaíso de Goiás? Porque lá no Valparaíso a gente, assim, é o primo do DF, né? A gente quer ser DF, mas não é. E ali já mudou muito a característica de cidade de dormitório. E a BR-040, para quem não conhece, é muito pesada. Tem muito tráfego, congestionamento. Então ele falou assim, olha, se a gente abrir um cowork A aqui, galera não precisa nem ir para nem Brasília. precisa se preocupar tanto. Depois da pandemia, muitas pessoas começaram a ficar no Home híbrido, no office. home office. Então seria uma oportunidade.
Mesmo assim, tem sido algo bem pioneiro, porque é o único cowork do entorno sul, onde a gente atende ali Valparaíso de Goiás, Lusiana, Cidade Ocidental, Jardim Gá, pega uma parte do Novo Gama. Então, tem muitas pessoas que vêm de outros estados, vêm de São Paulo, que precisa atender em Valparaíso, a gente nem imagina. E vai lá para o coworking em Valparaíso. Então, a gente inaugurou um lado de 170 metros quadrados, quando foi com um mês que a gente viu a necessidade de inaugurar um outro lado. Então, a gente tem 350 metros quadrados de coworking em Valparaíso de Goiás. Atender Caramba. esse público. Aí, ele não satisfeito... Ele é empreendedorzão, levando a... ele tem que vir comigo. Já falei, você tem que ir comigo. Aí ele não satisfeito fez outro curso. Gente, esses cursos são poderosíssimos mesmo, porque eu nunca fiz, mas ele faz e vem com as ideias. Surgiu uma oportunidade de sociedade com outras pessoas de um restaurante, tinha um barzinho na esquina do nosso prédio. Lá em Valparaíso mesmo. Lá em Valparaíso. E é um restaurante que já era bem conhecido, era um boteco. Vamos fazer uma sociedade aqui pra gente fazer daqui um boteco mais arrumadinho? Meu irmão, não, eu quero um restaurante, porque comida é que dá dinheiro. Vamos trabalhar com família, não quero trabalhar com bêbado, eu quero família. Boa. Beleza, lá foi ele, vamos fazer sociedade, vamos fazer e tal. Eu não queria mexer com comida, mas ele me convenceu com a proposta de que a gente estrutura, fica muito bom, depois a gente vende, faz negócio. Então tá bom. Eu gosto de desafio também, né? E ele que é o irmão mais novo, tá? Ele foi lá, Caramba. fechou a sociedade, entramos nesse restaurante também, que é um restaurante referência na cidade, inclusive. O mesmo arquiteto, como a gente no cowork gostou de trabalhar a ideia de usar profissionais da região para construir o cowork, foi a mesma ideia que a gente levou para o restaurante. Então, a arquitetura, o projeto, quem fez o desenho, todos os profissionais eram todos de Valparaíso de Goiás. Ah, que legal. Então, a gente Movimentar tem isso como uma economia história da cidade, né? para valorizar exatamente a mão de obra da cidade. Então, assim, a gente mostrou, olha, não precisou nem ir lá fora, nem precisou atravessar a BR, tá todo mundo aqui. Que legal. E aí a gente foi desenvolvendo. Como é que chama o restaurante? Praianos. Tem um barco na frente, bem legal. E assim, o pessoal gosta muito. Você entra lá, nem parece estar em Valparaíso. Não menosprezando a cidade, mas você se sente em uma área litoral mesmo, litorânea, porque tem um calçadão. Tem dias que vai alguns cantores lá no domingo à tarde, aquele fim de tarde, um pôr do sol, você começa a imaginar que você está em outro lugar, faltou uma praia, só isso. Cara, que legal. E aí a gente está aí nesse desafio, né? De empreender, porque é tudo muito bonito. Hoje Mas é puxado. o ecossistema de vocês tem quantos funcionários? Que aí é o grupo base, que é o coworking, são os serviços financeiros e o E o restaurante. restaurante. Aí hoje, em média, beira uns 60 pessoas, 60 colaboradores Uau. diretos. Porque só no restaurante é em torno de uns 40 e pouco. Aí tem no coworking mais uns 4. Mônica. E nos serviços financeiros tem os internos e os externos. Como a gente diminuiu o grupo, que era até 40, o mercado não colabora muito nesse sentido, então a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade. Então hoje a gente trabalha mais com externos, consultores externos, e tem alguns internos. Então ele vai beira entre 5 e 10 pessoas indiretas. Como é que você faz para administrar? Porque o grande desafio do surtando. empreendedorismo é a gestão de pessoas. Eu vejo assim a mulherada, até os próprios homens, acho que Sim. você ter uma liderança ao mesmo tempo firme e eficaz, né? É desafiador. É muito desafiador. Então você que tem um time grande aí, conta pra gente aí dicas, conselhos, me fala mais. Olha, tem até uma pesquisa que fala, né, que a mulher, ela tem já aí tem uma disparidade em questão salarial, Sim, porque para ela receber no mesmo papel de um homem, sempre vai ser menor. sim. Ela pode fazer o que for, sempre é um pouco mais abaixo. E tem um estudo também explicando que até a mulher negra, e é nem só de levantar essa bandeira, ela tem que se esforçar 2 vezes mais para provar sua competência e a sua responsabilidade, seu compromisso. Mas não foi algo que pautou a gente. Então, assim, a minha mãe e meu pai sempre fizeram da gente pessoas que precisam entender que nós somos solução aonde a gente passar. Então, eu não tenho tempo para poder simplesmente achar assim, estou sendo um problema para alguém. Se eu consigo identificar um problema, é porque eu consigo resolver. Eu tenho solução para isso. A gente, às vezes, ainda não sabe nesse ponto, nesse imediato momento.
mas talvez com um pouco de reflexão, perguntando, se comunicando, esperando um tempo, você consegue achar uma solução. Para tudo vai existir uma solução. Sim. Então, acaba que eu tenho esse perfil de transitar entre diversos ambientes e não me intimidar, entender quem sou eu, foi um processo de reconhecer quem sou eu, minha identidade, o que eu posso fazer, o que eu não posso, até onde eu posso alcançar, tem as minhas limitações, eu respeitar a minha limitação. Tudo isso foi um processo que, quando chegou a oportunidade de empreender, teve que ser a prova, né? Então, eu tive várias pessoas para me desafiar em diversos momentos em que eu poderia simplesmente largar tudo ou simplesmente enfrentar e falar assim, olha, eu não sei como fazer, mas eu quero aprender. Ou eu sei o que eu estou fazendo e isso vai dar certo. Mas independente do que fosse o meu posicionamento, eu deixar claro qual era. Então eu sempre trabalhei muito na transparência. Todos os meus colaboradores, todos os meus parceiros ou pessoas que se aproximam para conversar comigo, eu sempre falo do meu ponto de vista, que ele não é absoluto. Sim. Então, eu sempre deixo muito claro, olha, eu no seu lugar eu faria assim, mas você que tem que decidir. Então, acaba que eu trabalhei com muitos jovens e eu sempre gostei muito de escutar as pessoas, os jovens, essa escuta ativa de entender o mundo dele, o universo dele, mas não deixar que os problemas dele limitassem a nossa possibilidade de trabalho. Porque eu sou uma pessoa que eu prezo muito resultado. Eu sou muito focada em trazer uma solução para ter Sim. um resultado. Eu gosto de falar aqui na minha empresa que não é porque é um ambiente leve ou porque que não vai ter cobrança, Sim, né? Que a gente não isso. dependa de resultados. Aqui não é uma ONG, a gente tem fins lucrativos, a gente precisa de resultados, Tem a que gente precisa ter. né, de metas, Sim, bater metas, enfim. Então, dentro da liderança, precisa ter uma mescla da sensibilidade com a firmeza, né? exatamente. E nós, como mulheres, tem um probleminha. Porque se você está sendo sensível ou atenciosa, aí é mãezona. Sim. E já taxa uma mãezona, já fica assim, meu Deus, tô dando tudo na mão desses meninos. É Eu não tô desse. fazendo direito, eu não tô sabendo fazer a gestão, já li um monte de livros, já fiz um monte de evento, participei de um monte de palestra, não tô colocando em prática o que eu aprendi, mas não é isso. Eu comecei a enxergar, beleza, eu sou mãezona, só que é o seguinte, mãe também bate, mãe também corrige, mãe também chama atenção, e é por Educa. amor, eu tô educando. Então, assim, primeiro, todas as vezes, porque eu não sou perfeita. Mas todas as vezes que eu quero me estressar, que eu quero cobrar alguma coisa, eu vejo que não tem retorno, eu respiro fundo, me esforço todas as vezes. Respiro fundo e penso, eu ensinei essa pessoa a fazer? Eu passei exatamente como eu queria? Se eu pontuo e vejo que eu atendi exatamente como eu pedi, aí eu cobro, sem dó. Aí eu chamo mesmo, olha, é o seguinte, não com... Eu entendo que é tudo questão de comunicação. Perfeito. Eu não vou ser ignorante a ponto de menosprezar, diminuir as pessoas. E eu sempre falo isso, olha, eu gosto muito de você, mas estou falando de forma profissional. Isso aqui não é a contento. Você pode mais. Se eu estou te cobrando é porque você tem capacidade de alcançar mais. É Então, isso. sinta-se realizado por estar te cobrando. É Porque em isso outra aí. situação, eu falo assim, ô, meu amor, obrigada. É isso. Para mim, você falou tudo. É exatamente como eu penso. A Aham, partir do momento que a gente investe tempo para treinar aquele colaborador, para sim, fazer com que ele melhore, ele tem que ver isso como bons olhos, né? exato. Porque você tá querendo que ele fique, querendo que ele melhore. Porque caso contrário, você ia falar, obrigada, tá tudo certo. Hoje em dia, põe uma IA lá e ela atende. Exato. Você usa IA nos teus No negócios? cowork, a gente está com a ideia de implantar lá para recepção, no atendimento, a IA, mas só aquele atendimento inicial, aquele boot bem pequenininho mesmo, de apresentar planos e propostas. Mas na base, que é o grupo financeiro, a gente tentou e descobrimos que também fizemos parte de uma estatística de 93% de empresas que identificaram que não tem condição de você trabalhar com a IA atendendo tudo. E ficamos frustrados por isso. Porque eu pensei assim, pronto, não preciso mais de gente. Vai ter uma pessoa atendendo, não vai perder. Não que a gente menospreze as pessoas, pessoas ainda precisam de pessoas. Total. Mas assim, a gente pensava assim, não, vai atender em tempo real, vai atender rápido, vai quebrar todas as objeções, vai virar a venda, vai conseguir, vai efetuar, vai cadastrar a proposta, vai pagar o cliente, vai acontecer tudo. Não. As pessoas ainda precisam de pessoas, inclusive
para poder repetir aquele que ela perguntou 3, 4 vezes. Sim. Ela percebe que é uma IA, ela não tem interesse em continuar conversando. É como se ela pegasse um livro científico que ela não tem, ou qualquer livro que ela não tem interesse de ler e deixasse na quinta, sétima página. Não surtiu o efeito que a gente imaginava. Aí, ó, passinho para trás, vamos com calma. Até que ponto ela vai nos auxiliar em algo que a gente descobriu que já está funcionando e eu posso melhorar minha performance. Não é algo que está em falta e eu vou colocar para cobrir. Entendi. E então a gente já entendeu como é que vai trabalhar a inteligência nesses momentos aí. Por enquanto, então, tá nos serviços financeiros e no coworking. Aí a gente deu uma parada nos serviços financeiros porque a gente tem que pontuar para um outro bloco de atendimento, não um todo. Vocês têm também um clube de negócios, né? A gente teve lá no coworking, a gente começou um clube de negócios. Porque muitas empresas estão lá dentro, né, do coworking. A magia de um coworking é exatamente isso, Esse né? network. Esse network. Então tem muitas empresas assim, a gente tem estações de trabalho e tem as salas comerciais fixas, que são as empresas com até 4, 5 colaboradores. Então, o pessoal interage, conversa, se envolve. Então, acaba que a gente entendeu que, assim, vamos fazer um clube de negócios para a gente trazer mais movimento? O movimento gera movimento. Boa. Vamos lá. Aí começamos e tudo. Eu estava com outros 3 parceiros que estavam lá dentro do coworking me auxiliando nesse processo, porque exige muito tempo, atenção. E a gente estava realmente até com um programa de podcast, era o Away Club. E aí a gente teve que separar, porque eles foram para outros projetos. E eu fiquei sozinha. Para eu cuidar sozinha ficou bem pesado. Então o que eu comecei a fazer? Trazer outros clubes de negócios para dentro do coworking. Então eu meio que Cara, fiquei como fantástico. embaixadora dos clubes que tem na cidade. Tem a Dama do Poder, tem a Liga Empresarial. Que legal. Tem um pessoal que eu conheço, mas ainda não foi para lá, né? Mas assim, a gente tem lá marcado outros clubes que tem dentro da cidade de Valparaíso, como da Estilo Contabilidade, que é o nosso amigo André, que também faz isso por lá. Então a gente meio que trabalha ali em conjunto, entendendo todo mundo que podemos colaborar uns com os outros. Como é que você enxerga esse networking? Porque eu vejo que no empreendedorismo o ambiente é tudo, né? O Sim. ambiente, quando você tá num ambiente onde as pessoas estão pensando como você, que estão querendo o mesmo propósito, que estão falando de negócios, parece que as coisas fluem, né? Como que você enxerga o networking? Olha, inclusive até você brincou comigo, você é palestrante, né? Sim. Eu falei, não, eu não adotei o título ainda. Fui convidada, eu preciso assumir essa identidade. Mas até falei exatamente sobre o network, sobre o poder do network. Na tua palestra. Exatamente. E assim, eu trabalho com vendas. Então eu expliquei, porque todo mundo chega e explica. Ah, você sabe que existe diferença entre network e networking? Network é a habilidade de você se conectar. Eu cheguei aqui, me conectei com você e troquei cartão. Network, ING, é quando você, na flexão verbal em inglês, você está trabalhando aquele contato. É o gerúndio, né? É o É fazendo. É o acontecendo. Perfeito. E você precisa fazer isso depois daquele evento. E como é que eu faço isso? Mandando uma mensagem, oi, tudo bem? Interagindo na rede social da pessoa? Legal. Mas você precisa ter uma meta. Eu sou vendedora. Eu preciso ter uma meta. Então, para poder transformar isso em uma conexão, eu não posso sair de um evento falando assim, nossa, não serviu de nada, não fechei nenhum negócio, não tem ninguém me apoiando, ninguém tá me olhando. Não é isso. É principalmente sobre você servir. É principalmente sobre você ser solução na vida de alguém. Seja Interessante, não antes de interesseiro. ser interesseiro. Então, para você não chegar com essa carga de, olhem para mim. Venham comprar Não, meu O que produto. eu posso fazer por você? Não, eu tô um pouco lá no Valparaíso. Quer gravar lá uma produção de conteúdo numa Copa bem bonita que eu tenho lá. Eu tô numa sala de reunião, senta lá, não. Depois a gente conversa. É você servir. Ah, eu vou sair dando tudo? Não, é você também ter estratégia. Então é onde a gente entra com a meta. Perfeito. Então eu até ensinei para as meninas sobre, até na palestra que eu participei, que também é um outro evento maravilhoso que teve lá no Valparaíso voltado para mulheres, que é... Meu Deus, fugiu o nome agora das meninas. Virada de chave, K-Turn. K-Turn, que eu fiz até um curso de inglês. E aí, é exatamente sobre isso. Então, eu tenho uma meta. Eu chego num evento, eu tenho que me conectar pelo menos com 3 a 5 pessoas.
Mas eu tenho que, Presta durante... atenção, gente, o que ela tá Gente, falando vale eu falei em ouro. palestra, eu vou falar aqui hoje. Vale Nem postei ouro, nos ouro, stories do ouro. Instagram, nada. Se eu tenho uma métrica de eu conversar com 5 pessoas, Tá, eu tenho que depois entrar em contato com as 5. É o mínimo. tá bom. Só que dessas... Isso eu falei com 5, entre em contato com todas. Quem me responder, eu tenho que estabelecer um vínculo com elas. Como? Tomando um café, visitando a empresa delas, chamando ela para visitar a minha, dentro daquele período. Eu tenho que estabelecer já um vínculo com essa pessoa o quanto antes, para poder a Não gente esfriar. dar continuidade. Porque senão não faz sentido. Você vai ficar só trocando cartão, os cartões em eventos e realmente vai ficar uma coisa chata. Você vai se cansar. Você não Perfeito. vai chegar a propósito naquilo. Você não vai ter paz naquilo e não vai alcançar a prosperidade naquilo. Então, por isso que meu lema é esse. Eu tenho que ter um propósito em tudo que eu vou fazer. Eu tenho que ter paz naquilo que eu estou executando e tenho que ter também um lucro, a prosperidade nisso. Então, quando eu faço isso, que eu estabeleço que eu tenho que ir pelo menos um evento por mês. Eu tenho que falar pelo menos com 5 pessoas no evento, pessoas que eu não conheça, tá, gente? Porque é muito fácil falar com um amiguinho, uma pessoa que eu Sim. já encontrei em outro evento. E você quebrar esse gelo, né? Você visitando os eventos e estabelecer pelo menos vínculo com uma pessoa por mês. Ao final de um ano, você conheceu 12 pessoas? Não. Você se conectou, se relacionou. Você está nutrindo 12 pessoas que você não sabe, mas pode ser aquela ponte que vai te levar para um outro lado. Que você às vezes nem imagina que precisa. Então, eu tenho muito disso de acreditar que todo evento que eu vá, eu falo assim, meu Deus, parece arroz de casamento, aquele arroz de festa. Tô em todos os eventos e tal, tal, tal. Mas todo evento eu sempre acabo encontrando alguém que lembra de mim, que me traz alguma coisa, que me auxilia em algo, que eu faço ponte. E você começa a encontrar e sentir prazer em ser ponte para outras pessoas. Gente, olha aqui, ela falou da importância de você estar em ambientes, ou seja, frequentar eventos para você fazer conexões. Ela falou de você ter propósito dentro daquele evento, Sim, ou seja, quantas pessoas eu vou me conectar aqui nesse isso. evento? Olha a riqueza disso. E ela falou sobre o pós, porque não é troca de cartão, é você manter esse vínculo, é você criar conexão, é você fazer acontecer de fato, porque essa pessoa pode vir no futuro ser a portinha que vai abrir pro E teu. nunca subestime o acesso que você tem. Porque você pensa assim, aquela pessoa é de uma área nada a ver com a minha. Pois é exatamente a criatividade daquela área, a solução Uhum. daquela área, que vai ser aquilo que possa resolver algo na sua Cara, que isso você é nem imagina. fantástico. Eu tava falando com a convidada anterior, e normalmente as pessoas elas tendem a procurar melhorias no teu negócio, vendo o que o concorrente está fazendo, coisa, o mesmo Uhum, nicho. aham, Ah, deixa eu ver o que o meu concorrente está fazendo, deixa eu é. ver. Só que, cara, às vezes o que uma pessoa nada a ver do teu nicho está fazendo vai encaixar no teu Encaixa no negócio. seu, encaixa demais, e Então as pessoas muito. ficam, às vezes, ali naquela bolha, naquele quadradinho assim, ah, vou só olhar meu concorrente, meu concorrente, meu concorrente. Cara, expande, vai olhar o que outro nicho está fazendo, Exato. porque vai, às vezes, você tira uma ideia fantástica que vai ser aplicada no teu negócio. Não, Nina, eu passei por várias fases e em diversas situações em eventos, em networking, em imersões. A gente tem um boom aí, né, de várias coisas acontecendo e às vezes a gente fica cansado, a gente fica Sim, esgotado. é Meu muita Deus, pra informação, que isso? Eu tô gorda de informação, o que é que eu vou fazer com tudo obesidade isso? de conhecimento. Eu tô pra quê? Pra quê? Mas assim, é exatamente nesse ponto que você começa a entender que eu tenho que continuar, mas começar a colocar propósito naquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou chegar em outros eventos agora, não vou só consumir, vou começar a transbordar. Boa. Então, você vai entender que você não está indo mais agora para pedir apoio, ajuda nem nada, você está indo para auxiliar os outros. Então, nesse ponto que você vai começar a enxergar até o seu nível de importância que você subestima que você às vezes, o que que eu posso fazer por alguém? Você nem imagina. Eu estava servindo, para vocês terem uma noção, tem um amigo nosso, Felipe Setúbal, que ele tem um evento Inside Operacional. O Setúbal contador? Eu conheci no Da- evento do Melk. Sim, do No Melk. Melk. Ele produziu todo ele produziu o Melk, né? Total! Ele Eu achei produziu. ele fantástico. Eu acho que até o Marcos já convidou ele para vir no podcast. Tu vai entender.
Ele estava no clube de negócios comigo. Ele precisou sair para atender o Melk. Que legal. Olha Só. Não, olha só, gente. Gente, para tudo. Coloque, vamos fazer clube de negócio, Felipe, vamos fazer o clube, vamos fazer acontecer, e nós montamos tudo. Vamos fazer o conselho. A gente estava na Moai, Vinícius, né? A gente chamou o Postar e tal. Vamos lá. Ele, não, já tentei ir ao Paraíso, não dá. Não, mas vamos tentar ajudar lá. Não, vamos ver depois, Galvão, né? Vamos ver depois. Nisso eu pensei, então a gente vai fazendo, depois vocês chegam lá na gente. Então tá bom. E a gente trouxe um pequeno projeto de conselho estratégico dentro da Way. Caraca, que legal. Quem que nós vamos chamar de conselheiro aqui? Vamos chamar fulano. E o Melk. Chama o Melk. Melk veio. O Melk, pra você ter noção, a gente fez acho que foi o segundo podcast, o primeiro podcast. E aí, quem ia apresentar era o Felipe. Aí o Melk, eu só vou se a Mônica for também. Aí eu, não, Melk, pelo amor de Deus, eu não tenho cara de... Você vai também. Eu fui, não saí mais. O Melk que me incentivou a entrar no podcast. Beleza. Quando a gente fez um evento de conselho, chamamos o Melk. O Melk sentou na mesa, começou a dar conselho para um monte de empresários em Valparaíso. E o Melk tá lá, pá. Ele saiu de lá assim, abriu o olho, ele, é isso que eu quero. Que top. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, aí eu vou investir nisso. Aí foi o pontapé, foi assim, a gota d'água que ele precisava para dar o start no projeto dele, que era um sonho que ele tinha de ser palestrante, de ter treinador de empresários, mas ele não estava meio perdido ainda. E naquele dia ele falou assim, tá na hora. E aí o Felipe, que estava comigo lá, junto com o Luan, a Caís, o Maico, que é o meu irmão, tava lá e falou assim, vou precisar ir. Aí foi Luan, foi o meu videomaker, Emerson, que também tá com o Melk lá em Alphaville. Aí ele me viu e falou, vou roubar seus meninos tudo. Eu falei, mãe, eu vou montar uma empresa de RH, já que eu tô ótimo pra vender contratação. Aí cara, o Melk, que legal. Aí o Felipe fez todo o evento, a estrutura do Melk, eu tava praticamente em todos não, né? A grande maioria. E aí agora o Melk foi para Alphaville, se estabeleceu lá, Felipe resolveu ficar. E nisso que ele resolveu ficar, ele lançou agora o primeiro evento dele, estágio operacional só dele, né? Só que ele tá com uma outra sociedade também bem bacana, com outro amigo nosso também, que é o Pedrosa, para veículos, né? Marketing para veículos, é algo bem legal também. E aí o Felipe, não, eu tô precisando fazer as coisas aqui, então faz coffee break padrão Away, padrão clube de negócios que a gente fazia antes. Eu, então tá, vou levar o Área Coffee para lá, que é o Área Cowork, né? Área Coffee. Vou levar para lá. Gente, vamos lá. Uma mulher de negócios, ser colocada em um ambiente doméstico, que a gente olha assim, vou ficar fazendo coffee break, eu querendo fechar um monte de negócio. Eu disse, não, eu vou auxiliar o colega. Nisso, a gente foi, já levantei meu time, minha mãe, os amigos, bora ajudar, vamos fazer. Peguei o dia de buffet, correndo lá, conseguimos realizar o coffee break. Só que enquanto a gente colocou lá o coffee break maravilhoso, com 100% de elogios, eu fiz 3 negócios. Cara. Eu estava lá servindo, rapaz, eu te conheço de algum lugar. Aí o outro, não, vim aqui, te apresentar essa pessoa. Você trabalha com serviços financeiros? Eu fui lá com cara de coffee break e eu falo de cowork e me apresentaram para serviço financeiro. Olha, eu nunca imaginei na vida. Porque a pessoa já me conhecia. Aí eu fechei 3 negócios com 3 pessoas sobre serviços financeiros, que ele vendia um FGTS para outras pessoas e agora vão passar a vender para mim, ganhando comissão. Olha só, que fantástico. Cara, gente, eu tô chocada. É currículo, é cartão. Não é, é relacionamento. Sem ser interesseira. Chocada, tô chocada. Como que eu vou negar o poder da Que- ambiência? Como que eu vou subestimar o poder do acesso? A gente acha assim, eu tô na copa, tô na cozinha, eu estou aqui. Tava toda bonitinha, arrumadinha, mas tava lá trabalhando, lavando copo, sem frescura. E auxiliando, entendeu? Conversando e dando apoio, suporte. Então, assim, isso foi acontecendo ao longo da vida. Então, eu entendi que faz parte do meu propósito servir. Já é de mim, mas ficou melhor ainda quando eu entendi que tem resultado. E de agarrar as oportunidades, né, Isso. Mônica? Isso. Porque às vezes as pessoas, meu marido fala que a oportunidade é igual uma mulher careca, só que de franja. Se ela passar e você não pegar de frente, depois ela passa, meu filho, você não
Então, assim, você vê as oportunidades e você Sim. agarra. É, a porta que quem gira a maçaneta é você, né? Exato. É sobre isso. Então, assim, é algo que eu tenho levado, eu levo para os meus colaboradores. Nenhum deles eu nunca tratei como assim, ah, você não terminou nem o ensino médio, você terminou o ensino médio e não vai servir de nada. Não. Estuda, se capacita, aprende. Eu tenho mais raiva, eu fico com raiva, de verdade. Se ele falta um curso, ou ele tenta justificar a ausência dele para algo que foi para ganho dele, do que ele falar assim, ah, eu faltei porque eu tô doente, alguma coisa assim. Então, isso é a saúde, ok. Mas eu faltar um curso, faltar uma imersão que está sendo pago, uma oportunidade, isso me Para deixa tão crescimento da nervosa. própria Isso me deixa pessoa. tão estressada. E eu sempre trabalhei a mente deles para serem empreendedores, porque eu tive chefes, líderes, e eu Que tive fizeram isso por que você. até os que foram ruins me ensinaram como não sei. Eu tive que extrair o melhor dele. E foram o que mais me impulsionaram a fazer mais. Porque eu queria provar para ele que eu dava conta. Então, assim, vai depender muito do seu ponto de vista. Eu sei que não é muito fácil para alguém chegar e olhar dessa forma se ele não teve um ambiente que propiciou isso para ele, que teve uma mãe, um pai incentivando. É muito difícil. Mas se você tiver uma centelha de uma informação, aproveite ela para ir galgando degraus maiores para poder você entender que, assim, poxa, posso melhorar? Por que não? Então, assim, tem algumas coisas que ainda me deixam muito possessa ainda, assim, de questão de pessoas justificarem aquilo que é justificado. Se dá ao alcance das suas mãos, você dá conta, o resto é com Deus. O que é propósito para você? Eu tenho muito na questão ligada ela à paz. Porque, assim, antes eu Que me... o lema é propósito, Propósito, paz paz, e prosperidade. prosperidade. Porque, assim, eu entendi que, por mais que eu tentasse evitar alguns comportamentos, que já era nato, já era meu, eu gosto de auxiliar, eu gosto de apoiar, mas quando eu queria evitar com alguém que eu julgava que não merecia o meu apoio, eu ficava incomodada. Eu sentia que aquilo me perturbava. Sim, Gente, não é dela por ela, é por mim. sim. Então eu comecei a entender que eu tinha um propósito de fazer as coisas acontecerem. Então, se eu tenho a possibilidade de abrir os seus olhos, de te fazer enxergar que você dá conta, de, por exemplo, participar de um podcast para poder falar sobre isso, tudo isso faz parte de um propósito de alerta, de falar para mulheres que você pode dar conta de você trabalhar, de você ter sua casa, de você ter seu marido, você ter seu filho. Você não precisa anular todos os outros papéis que você já tem na vida para ser isso que você está querendo. Eu tenho dificuldade de entender quem eu sou. Então você pode procurar uma terapia. Mas eu sou religiosa, sou crente. Vamos trabalhar isso daí. Tudo é uma questão de comunicação. Então eu tento sempre trazer essa lucidez do que eu estou aprendendo, do que eu vou aprendendo, do que eu aprendi, para quem está disposto a ouvir. Então, isso é a minha parte de um propósito para poder todas as outras coisas acontecerem. E se eu tenho paz naquilo que eu estou fazendo, pronto. Acabou. E aí o dinheiro é É consequência. A consequência. prosperidade É vem depois do consequência. propósito da paz. Exatamente, é consequência. Como que você hoje consegue conciliar? Porque você falou aí agora de vários papéis que normalmente nós mulheres assumimos, né? Sim. Você é mãe, Uhum. uma mulher de negócios, um mulherão aqui que deu aula aqui agora, deu aula, aula, aula. Como é que você Maravilhoso. faz para conciliar essa quantidade de papéis? Porque normalmente nós mulheres nos sentimos culpadas, às vezes a gente quer carregar todos os pratos de uma vez só, a gente quer vestir a roupa Mulher da Mulher Maravilha quer Maravilha, salvar o mundo, quer quer salvar o salvar as mundo, quer controlar pessoas. tudo, quer ser a super mãe, a super esposa, a super profissional. Como que Mônica faz para conciliar tudo isso? Eu joguei os papéis, deixei cair tudo no chão. O que caiu, virar pra cima e falei, esse aí que eu vou Esse é fazer. o da vez. Esse aqui. Eu trabalho muito com a agenda. Então, o que eu puder colocar ali, tudo que eu posso colocar em agenda, eu coloco. Tanto essa semana maluca, que tá lá menino com cabelo maluco Gente, no chão. mãe maluca, no sábado vai as mães, né? Tudo maluco, tô lá. Hoje mesmo, eu tive que arranjar 20 minutos pra fazer Cabelo o maluco. cabelo maluco de uma criança que não queria cola no cabelo, não queria pintar o cabelo com spray, não queria usar nada de tiara, não queria não sei o quê, e eu tive que produzir no boné.
e colocar na cabeça dele. Ele aceitou, ficou bonito. Depois vocês olham lá no meu Instagram. Boa! Olha o pitch dela, hein? Mônica Manhães, Aí eu peguei e coloquei lá uma agenda onde eu consigo, no mínimo, colocar ali o que são prioridades. Boa. Então, eu tenho que atender o meu filho, eu tenho que pegar alguns momentos do dia, essa é a vantagem do empreender, que eu nunca mais consegui largar, é ter essa flexibilidade. Eu fico até tarde trabalhando, mas também tem momentos durante o dia que eu paro para ir poder lá almoçar com ele e deixar ele na escola. Ou para poder buscar ele no final do dia. E importância da agenda, gente. É agenda. Isso eu aprendi com o Felipe. Trabalhe com a agenda. E aí eu tenho esses momentos de ter a agenda também com o marido. E o marido, ele já tem um pouco mais de flexibilidade militar, fica mais dias em casa, é tranquilo para ele. Mas aí ele sente aquela falta também. Então, assim, quando ele fala assim, dia desse, ele, você não vai para evento não, você vai ficar em casa. Assim, então tá bom, vou ficar. Aí ele olhou pra mim assim, ele não acreditou, né? Ele, você vai ficar em casa, eu vou, ué. Você quer que eu fique o dia inteiro em casa? Eu vou ficar o dia inteiro em casa. E eu fico na rua, né? Aí ele, deu 20 minutos, assim, vai logo, vai. Pode ir pra você ver. Então, assim, não é bater de frente, é você procurar realmente Perfeito. o momento de você ter que reagir e quando você simplesmente tem que ouvir. Então, assim, eles se sacrificam muito também com a minha ausência. Sim. Tem essa parte de sacrifício. Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe, ela sempre trabalhou muito, meu pai militar em casa. E meu pai estava com a gente. E eu sei que meu filho está com meu marido. Então tá tudo certo. Quando ele sente falta de mim, o que eu faço? Eu tento não ficar comprando presentes, que é a primeira coisa que a gente tem de impulso fazer, ficar dando tudo o que ele quer. E dar presença. E aí eu começo a observar o quê? Deitar com ele no sofá, assistir um desenho que ele gosta, ficar perguntando das coisas dele. Então, assim, todo dia eu converso com ele. Então, eu tenho esse contato. Mesmo assim, eles vão sentir falta. Não tem um momento que eles não vão sentir. Sim. Então, eu parei de carregar isso. E toda vez que ele fala, ai, mamãe, você trabalha muito, você trabalha todo dia. Pois é, porque um dia eu quero ficar em casa curtindo com você, viajando. Ou então, enquanto eu não puder, os momentos que a gente estiver junto, a gente aproveitar ao máximo. É isso. Eu tenho 4 filhos, né? Não, você olha ali, meu Deus. E aí, o que acontece? Eu gosto de falar sobre o potinho, porque às vezes a gente tá trabalhando e brincando e não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. E quando você dá uma atenção pro seu filho, e aí você enche o potinho dele. E aí depois você consegue trabalhar porque ele já tá preenchido ali. É verdade. Com amor, com tempo de qualidade. E aí ele te deixa trabalhar tranquilamente, entendeu? Então, isso tem a ver com agenda. É você conseguir conciliar os teus horários e falar, cara, de 10 às 11 é o tempo do meu filho. Então, esse tempo é o do meu filho. Eu não vou mexer no celular, não vou responder mensagem, eu não vou falar, não sei o quê. Porque ele vai ficar preenchido e depois você vai conseguir, com qualidade, fazer as outras coisas. Exatamente. Então, isso é muito legal, né? O que a gente tem que... A gente não tem como ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. Não dá. E a gente também tem a nossa parte de realização profissional, tem a nossa parte de realização como mulher. Então, assim, agora eu vou fazer 10 anos de casada. Então, eu já pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Independente do que ele vai fazer ou não, eu tenho que fazer a minha parte. Total. Eu tenho que fazer aquilo que me cabe. Exato. Eu não posso só esperar o do outro. Exato. Então, assim, aquilo... até a gente... Não falei pra gente não subestimar os contatos, os acessos? A gente também não pode subestimar os detalhes, as pequenas coisas, os pequenos momentos. Então, assim... e também deixar eles cientes disso. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que a gente vai comer um hambúrguer. Meu filho fala, ai mãe, quero muito hambúrguer, quero hambúrguer. Vamos. Quando a gente senta assim, que a gente pede um hambúrguer, senta e olha assim, nossa, é muito legal estar aqui com vocês comendo hambúrguer que você gosta muito. Aí ele olha assim, nossa, mamãe, é o melhor dia da minha vida hoje. Cara, acabou. A coisa mínima, você fala, você dá uma ênfase assim, que ele fala assim, é isso. É você valorizar aquele momento que é tão corriqueiro, a gente não para pra prestar atenção. Nossa, é muito bom fazer essa tarefa de casa com você. Nossa, fazia tempo que eu não fazia isso. Aí, de repente, ele começa a me fazer um monte de perguntas da minha infância. Aí eu respondo. Pronto, foi 20 minutos que eu tirei. Meia hora, 40 minutos, né? Que o menino demora pra fazer tudo. E olha que é só um. E dá atenção ali. Então, assim, é equilíbrio no dia a dia, mas não dá pra ser 100%. Não existe isso, gente. Pode parar que não tem como. Gente, que aula, meus amigos, que aula nesse podcast. Eu amei, eu amei, eu amei. Obrigada. Antes da gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola com você.
Papum, papum. Nossa, sou péssima nisso. Vai, você é maravilhosa, fala bem. Uma pessoa que te inspira. Minha mãe. Boa. Minha mãe é maravilhosa. Aquela ali, Um hábito da Mônica que te mantém firme. um hábito. É, Olha, o lado positivo. gosto. Qualquer coisa. Eu fico, né, braba, mas de repente eu não, mas... Vamos ver o copo meio cheio em vez de meio. Isso eu puxei do meu pai. É, ele é positivo. Meu pai é advogado do diabo. Aprendi com ele. Boa. Um livro que mudou sua forma de empreender. Tem Líder 360, Joseph Maxwell. Gosto. Você- Líder 360, hein, 360, galera? Já você anota. entender que você não precisa estar no topo e nem se preocupar se você está no... Mas o líder meio. O líder meio, ele é top. Leon, Vou ler. Um lugar que te traz paz. praia. Ai, sou eu. Ai, um banho de Não é à toa que o restaurante dela, gente, chama Praianos. E eu sou carioca. É? Eu nasci no Rio, mas fui criada aqui. Que legal. Mas é carioca. É... Uma conexão que transformou sua trajetória. Uma conexão de pessoa. Caramba. Ai, tanta gente. Pessoas. 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 Boa. Gostei. O que é prosperidade pra Mônica? É ter paz. Minha primeira dívida, que eu tinha uns 20, acho que 20, 18, 19 anos, que eu comprei um celular. Eu não dormi por 3 noites, porque era R$ 600. E eu Parcelado em 10 vezes. E eu recebia do estágio R$ 600 na Caixa Econômica. Meu Deus, como que eu vou pagar esse celular? Não tinha esse negócio de parcela, não. No máximo era 2 vezes. Meu Deus, metade. Eu não conseguia dormir. Aí meu pai conversou comigo. E por que você não tá dormindo? Porque eu tenho uma dívida. Hoje a gente tem outras dívidas. E aí ele pegou e falou assim, olha, você tem que entender que para você crescer, para você romper, para você fazer qualquer outra coisa, você vai ter que assumir riscos. Você assumiu o risco de você comprar um celular, você trabalha, você vai fazer qualquer coisa que precisar para poder pagar esse celular. Você não roubando, minha filha, você consegue. Daí então, eu entendi que eu precisava trabalhar para conquistar tudo que eu precisava. Então eu comecei a entender que realmente existe a dívida boa e a dívida ruim. Depende do propósito que você tem para ela. Muito bom. Como diz Joel J, o trabalho devolve, O né? trabalho devolve. Mônica, É isso. obrigada, maravilhosa. Obrigada, amor. Para mim, assim, foi uma aula de empreendedorismo. Obrigada. Muito bom mesmo, conteúdo riquíssimo aqui. Obrigada. Antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse suas redes sociais, como é que a galera te acha, se você quiser deixar todas aí do Praianos, do Coworking, as suas redes pessoais. E manda uma mensagem para a comunidade feminina, que é a minha audiência é majoritariamente mulheres, para a galera que quer empreender, que já empreende, vai lá no fundo da tua alma e deixa uma mensagem pra você, lá naquela câmera. Primeiramente, muito obrigada, Nina. Obrigada a você, foi maravilhoso. É uma oportunidade rica e que a gente não pode desperdiçar. Sempre que a gente falou sobre oportunidade, sempre me vem à mente uma porta. Só que a porta tá lá e para ela ser aberta, você precisa girar a maçaneta. Então, se você pega isso para tudo que você se propuser na sua vida, entenda que as oportunidades elas não chegam, oi, eu tô aqui. É você virar essa maçaneta. E essa maçaneta, ela vai abrir um mundo de possibilidades, sendo financeira, sendo sentimental, seja emocional. A partir do momento que você, mulher, entender que você é uma mulher, que você tem o maior dom, que é ter sido gerada, eu sou cristã, por Deus, você tem acesso a tudo neste mundo. A partir do momento que você realmente se predispõe a girar essa maçaneta. Então, confie em você, no seu trabalho. Se errar, não tem problema. A gente está aqui para aprender errando. Acertar errando. Então, estamos aqui para poder ensinar, para poder instruir, para poder criar. Somos seres que têm a maior totalidade de todos os seres criados por Deus. Somos a mais completa criação feita por Deus. Então, a mulher tem esse poder. Então, eu quero que vocês hoje entendam que o seu poder é de, principalmente, construir. Então, a partir desse ponto, entenda que você está aqui para isso. Se você não estiver fazendo, você está perdendo tempo e está roubando tempo de alguém. Então, não pode. Está proibida perder.
Maravilhosa! Minhas Como é que a redes galera te sociais, acha? no Instagram mesmo, Mônica Manhães, é M-O-O Manhães, Manhaes. E no Área Coworking nós temos o @área.coworking, e é coworking, tá, gente? CO. Realmente, CO, coworking. E também temos lá o Praianos Restaurante Oficial com 2 L's no final. Esses são os 3 principais que eu tenho trabalhado aí. Então, se você quiser encontrar, conhecer, estou à disposição. Nos visite, toma um cafezinho com a gente no coworking, vai lá tomar lá um drink com ou sem álcool lá no Praianos. Estamos à disposição com referência em frutos do mar. Se aproxime de Valparaíso de Goiás, somos próximos e estamos à disposição. E muito obrigada pela oportunidade. Querida, nossa, foi muito bom para mim. Obrigada, meu amor. Obrigada Obrigada. demais, assim, de coração. Gratidão por você transmitir tanto conhecimento rico aqui, de valor, que mudou algumas chavinhas aqui na minha cabeça, nosso podcast. Então, Aham. assim, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. E a gente já sai daqui com a venda já, viu? Ela já vai comprar aqui, Já vai ó, comprar esses até uns podcasts. Maravilhoso. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilha com as mulheres. Vamos fazer a nossa comunidade crescer. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Mônica. Você responde os directs? Tudinho, pode falar lá. Vou deixar Tamo as redes junto. sociais da Mônica, do Coworking, do Praianos, para vocês se conectarem. Vamos fazer negócio, vamos crescer nossa comunidade. Paz, propósito, paz e prosperidade. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!